Boa noite, boa noite. Nossa senhora, ó. Live rápida, tão rápida que até atrasada que é sem programação, sem produção. Estão vendo que não tem nem cenário hoje. É realmente para a gente abordar rapidamente esse conteúdo, é cheio de coisa rápida sobre tempo à disposição. Sérgio, tempos, né, gente, que eu não apareço desse jeito assim, mas tá difícil. Como eu coloquei ali, é o tempo do frango assar para o jantar, meu povo, é isso, tá? Flávia, fica aí que vamos falar sobre aquilo que a gente conversou, que você colocou lá no Instagram. Fique. Vamos conversar rapidamente sobre essa questão de tempo à disposição, porque é um tema que eu só vou voltar a falar quando tiver curso de duração do trabalho mesmo, e porque no podcast até esse assunto já foi abordado há muito tempo, em vários posts, se quiserem depois, em vários episódios, depois eu posso relembrar. E essa questão de duração do trabalho vai fazer parte agora, então, de uma nova sequência. Quarta-feira é o dia de justa causa, quinta-feira de compliance. Provavelmente as terças-feiras vão ganhar esses temas específicos também. Oi, Henrique, com jurisprudência e doutrina e os temas relacionados à duração de trabalho. Mais para frente a gente vai mudando os temas também, né? Mas a gente fica com quarta-feira da justa causa, que quando a gente acabar entra em rescisão indireta, que é a justa causa do empregador. Quinta-feira continua com compliance e sexta-feira voltarei a ter sempre a sexta-feira o episódio novo no podcast. E aí no Instagram algum tema específico, e mais pra frente eu pretendo deixar como dia de LGPD também. Então organizando os conteúdos conforme a semana, né? Pra todo mundo se entender. O YouTube volta semana que vem, provavelmente na segunda, se eu estiver bem. Essa live é rápida por vários motivos. Primeiro porque não tem tempo hábil, não foi combinada. Imagina, vocês estão aqui ocupando o tempo de vocês comigo. Depois porque ela tem que ser rápida, porque eu também não tô muito bem. Tô sentindo a cabeça pesada e não é o peso do conhecimento. Gostaria que fosse, é mais provável que seja só a sinusite. Então eu também vou dar uma agilizada. E antes de entrar no tema especificamente, eu só quero dar um aviso paroquial aqui sobre o Telegram. Como vai ficar gravada a live, vai ficar lá salva. Oi, Val, eu quero falar sobre o Telegram, porque muita gente não conhece o canal. Tem link na bio que vai pro canal do Telegram. O canal do Telegram, ele tem uma super vantagem, que é o fato de que todo o conteúdo que já foi colocado continua lá, né? Que é diferente de WhatsApp. Então, lá no Telegram tem quem perdeu o estudo do livro do Princípios de Direito do Trabalho, do Clá Rodrigues, está todo o conteúdo lá, o fichamento, os áudios, a jurisprudência, tudo. E eu tô colocando no canal do Telegram também, eu tenho colocado, para não gerundiar, aquilo que não cabe no Instagram. Então eu falo de uma decisão, coloco a ementa, mas eu coloco inteiro teor lá no Telegram, entende? Eu aponto inteiro teor no Telegram. Eu posso compartilhar vídeos de outras pessoas mais facilmente também lá no Telegram. Então faço a indicação e o link para o site, por exemplo. Hoje tem novidade no blog, né, sobre a nota técnica do MPT, que é de 14 de janeiro da gestante. Também, né, isso também vai para o Telegram. Se eu dormir de meia, eu sou expulsa da cama, porque o outro vai morrer de calor aqui do meu lado, mas obrigada. Então, Então, assim, lá no Telegram, e tem mais o seguinte: o canal do Telegram tem sempre bastante conteúdo, e mais até do que é possível colocar no Instagram, para quem pretende aprofundar um pouco mais, claro. E o grupo de estudos vai ficar vinculado ao canal do Telegram. Então, depois que as turmas dos cursos estiverem formadas, vai ter o grupo de estudo e acompanhamento e supervisão no Telegram. Vai ser por lá para tirar dúvida, para receber material complementar, para continuar recebendo atualização. Então, quem está pretendendo, quem já se inscreveu, por exemplo, na extinção do contrato de trabalho, que aí por enquanto só para quem estava na lista de espera, já vai poder ter acesso ao material por lá. E aí fica um canal bem interessante, né? Que aí lá não tem grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fica bem no assunto mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar rapidamente, então, sobre computadas como jornada extraordinária, as variações de horário no registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, ou seja, 5 na entrada, 5 na saída, até 5 na entrada, até 5 minutos diário. Eu acho que a conexão não está muito boa. Talvez eu mude aqui, se ficar ruim, vocês me falem, mas já volta.
Vamos ver se volta. Tá tudo meio capenga aqui porque eu tô fazendo no quarto, porque eu tô deitada. Eu tô meio capenga, eu mesma estou meio capenga, tá? Vocês me desculpem. Mas pra quem tá aqui é de casa. Vê se voltou, Fernanda. Eu agora mudei pro 4G, vamos ver se melhora. Então, essa tolerância do parágrafo primeiro é a seguinte: até 5 minutos na entrada, até 5 na saída, somando 10. Então, se for 6 na entrada, 4 na saída, 2 na entrada, 8 na saída, enfim, somando 10, né? Isso não é mais muito assunto. Eu só quero destacar o seguinte, que é importante. Se passa de 10, então, deram 8 minutos na entrada e 5 minutos na saída, deram 13. Não são 3 minutos de hora extra. São 13. Na hora em que você chegou 8 minutos mais cedo e bateu o cartão, e saiu 3 minutos mais tarde, 5 minutos mais tarde e bateu o cartão, deram 13 minutos a mais, os 13 minutos são horas extras. Tolerância é isso, é um limite. Passou desse limite, é como se nunca tivesse tido a tolerância. Então, são os 13 minutos. Feito? Esse é um assunto que já está praticamente resolvido. Isso não tem a ver com tempo à disposição. O que tem a ver com tempo à disposição? Quer dizer, indiretamente tem. Por quê? Quando a pessoa chega no trabalho e ela está na fila para bater o ponto, então se é daqueles pontos que tem a fila, né? Tem uma fila para bater ponto. Por que tem essa tolerância? Exatamente porque é impossível todo mundo bater ponto no mesmo horário se é fila de cartão ponto. Quem bate quando chega na estação de trabalho, quem digita, faz o login, é diferente. Mas quem ainda trabalha em linha de produção, que o ponto é na entrada para todo mundo, é na catraca, por exemplo, é com crachá para todo mundo, tem que ter essa tolerância, porque não tem, senão é muito esquizofrenia, não tem como todo mundo bater exatamente às 8, exatamente às 7h30. Claro que é mais interessante que sejam horários diferenciados, várias indústrias fazem, tem gente que entra às 7h20, tem gente que entra às 7h25, tem gente que entra às 7h30, justamente para ajudar nessa questão da variação. Por quê? Porque a partir do momento que o trabalhador chega e se tem uma fila, por exemplo, gigantesca para ele bater o ponto dele, e isso pode gerar um atraso, aí a gente já começa a falar de tempo à disposição. Porque é obrigação do empregador garantir que o trabalhador possa bater o ponto dele num tempo razoável para ele começar a prestar o serviço. Então, se quando ele chega, a catraca está quebrada, o crachá está quebrado, enfim, o que quer que seja, ele tem que esperar por isso, e enquanto isso ele não pode prestar serviço, mas ele está disponível para isso. A gente já vai falar que isso é tempo à disposição, tá? Sim, tempos modernos, sensacional, né, gente? Quem não viu no mundo do direito do trabalho tem que ver, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, tem muitas lições para nós e nunca foi tão contemporâneo. Por mais que se fale em modernidade, fluidez, direito líquido, tudo isso, enfim. Então, quando a gente fala desse tempo à disposição, a gente tem que lembrar disso. O direito brasileiro remunera, é para remunerar o tempo que está à disposição também. E a partir do momento que o trabalhador chega e não é por culpa dele que ele não pode começar a trabalhar, quem é que corre o risco do empreendimento? É o empregador. Por isso passa a ser tempo à disposição. Diferente do sujeito que chega passando 3 minutos do horário aí que ele vai bater. Claro que isso depois no mundo das provas é bem mais difícil, né? Da gente, é bem mais complexo de organizar isso. Quanto tempo deu, foi culpa de quem que não permitiu. Isso acontece, vem bastante nos processos. É que o ponto estava estragado, por isso que ele demorou para bater, ele é que chegou atrasado. Isso depois é matéria de prova, mas no campo do direito material, se a pessoa teve que esperar para começar a prestar o serviço, isso não é problema do trabalhador. Só que faltava ele ter que chegar meia hora mais cedo para garantir que ele vai conseguir bater o ponto no horário. Quem tem que se encarregar para que isso seja possível e ele possa começar a trabalhar é a quem interessa a prestação de serviços, ou seja, o empregador. E quando a gente fala tempo à disposição, a gente quer dizer o seguinte: se somado o tempo de trabalho efetivo com o tempo à disposição passar de 8 horas diárias, então nós temos horas extras. Então, ou bem o empregador vai ter que arcar com isso, ou ele vai ter que prever um tempo menor de prestação de serviço, porque tem um tempo à disposição no meio disso. E aí, o que colocaram ali, então, alguém tinha perguntado, então quer dizer que não pode bater ponto depois do uniforme? Gente, a troca de uniforme sempre foi uma matéria bastante complexa, porque a troca de uniforme em si, se ela tem que ser feita na empresa e se é por uma questão obrigatória da empresa, como essas questões de saúde pública, legislação sanitária, no caso dos vigilantes, porque eles não podem circular com uniforme.
Então, se é uma obrigação da empresa, se é uma exigência da empresa perante as autoridades públicas e sanitárias, quem é que arca com isso? É o princípio da alteridade, o risco da atividade é do empregador, é de interesse do empregador. Na verdade, é uma norma que o empregador tem que cumprir. Em frigorífico, dependendo da atividade, a pessoa tem que tomar banho quando chega. Nas matrizes, por exemplo, é assim que funciona, lá com as galinhas mesmo. Então, quando você exige algo que é do trabalhador, porque o poder público exige de você, quem é que tem que arcar com isso? Por que isso é problema do trabalhador, entendem? Então, esse tempo da troca de uniforme, ele já é para fazer parte da jornada do trabalhador. Certinho é bater o ponto, acho que foi isso que a Flávia falou, ele tem o ponto na entrada, e aí ele vai trocar de roupa e começa a prestar serviço. Isso sempre foi o ideal. O que veio fazer o artigo 4º com essa mudança, né, a partir da reforma trabalhista, foi excluir algumas atividades que antes ficavam questionáveis sobre tempo à disposição ou não. Inclusive a questão de práticas religiosas, eu vou falar disso nas próximas semanas, mas a questão da troca de roupa ou uniforme, a grande questão nunca foi se é tempo à disposição. A grande questão sempre foi o que o Fábio Dadalt, que é meu colega, falou ali, o quanto tempo isso dá. Porque aí vinha o outro lado, a Flávia colocou, você bate o ponto e vai trocar de roupa. E aí a gente cansa de ver gente que toma advertência porque demora muito para trocar de uniforme. E aí se tem que estabelecer um tempo razoável para essa troca de uniforme, porque quem bate o ponto depois de fazer a troca de uniforme diz que o tempo que trocou o uniforme é tempo à disposição, e aí com isso passou de 8 horas e que horas extras, beleza. Como que a gente vai saber quanto tempo ele levou para essa troca de uniforme? E aí depende do uniforme. Se você está falando de colocar uma camisa por cima, colocar um jaleco, trocar um sapato, isso é uma coisa que, inclusive, não vai passar dos 5 minutos. Aí, nisso, a jurisprudência já era bem mais restritiva. Então, assim, se você está falando de algo que você vem com a calça de casa e só coloca a camisa com a logo da empresa quando chega, isso não é um tempo que possa ser considerado suficiente para ser remunerado, tá? É como se você chegasse e fosse ao banheiro, porque você mora longe, quando você chega você tem que ir ao banheiro. Você vai dizer que você tem à disposição do empregador, que você tem que estar de bexiga vazia, aliviado, que você não pense em mais nada? Não. Então, assim, aquilo que está dentro, e eu sei que é muito difícil estabelecer o que é razoável. Razoável é um conceito difícil. Recomendo, inclusive no estudo do livro do Plá Rodrigues, o princípio da razoabilidade, porque lá a gente fala bastante sobre isso, né? Ele fala muito sobre isso. E esse princípio do razoável, da razoabilidade, o que vai ser razoável, a gente sabe que também depende dos casos concretos. E a gente tem vários exemplos disso na jurisprudência. Então, a troca de uniforme sempre teve muita discussão. O que diz o parágrafo do artigo, o parágrafo 2º do artigo 4º? Que então não é tempo à disposição do empregador e não vai ser computado como período extraordinário se exceder a jornada normal, mesmo que ultrapasse o limite dos 5 minutos. Então, o legislador está partindo da premissa, inclusive, de que existem situações em que não passa desses 5 minutos. E ainda que seja por conta de troca de uniforme, se não passar desses 5 minutos, está dentro da tolerância. Há uma mistura aqui, porque tolerância é diferente de tempo à disposição, né? Então, passou de 5 minutos, sai da tolerância e entra como tempo à disposição. Não é que o período anterior não era, ele só que ele está dentro de uma tolerância e por isso ele não é remunerado, tá? Assim como também não é descontado. Então, para atrasos, o raciocínio é o mesmo, né, gente? A lógica é a mesma. Então, e aí nós temos nos incisos aqui, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, o que ficou estabelecido é que se você pode ir uniformizado para a empresa, se você decidir, o trabalhador decidir que vai trocar só quando chegar lá, não é tempo à disposição. Porque ele não precisava fazer isso. Ele escolheu fazer isso por uma conveniência. Se é obrigado a trocar na empresa em compensação, e essa é a vantagem de quando o legislador resolve colocar tudo expresso, eu sei muito bem qual foi a intenção do legislador com esse dispositivo, mas agora não importa. E até como falou hoje o meu colega Oscar Crost num evento super legal que ele participou da América Latina, falando sobre Covid, ele estava dizendo, a interpretação literal
Foi num podcast que ele falou isso, não foi hoje. Mas enfim, foi o Oscar Croce. A interpretação literal do dispositivo legal não é necessariamente um horror. Ela só não pode ser o ponto final, e sim o ponto de partida. Então, a interpretação literal é para ser um ponto de partida. Pois nós não vivemos num sistema positivista. Não é para olhar o direito posto, em vez de ficar inventando, em vez de ficar inventando novas interpretações? Beleza. Então, nós vamos fazer uma interpretação a partir do que está literalmente na lei. E a literalidade da lei é quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. A contrário senso, quando houver obrigatoriedade de realizar a troca de uniforme na empresa, é tempo à disposição. Ponto. A questão, então, não é mais essa. Então, a resposta é não pode primeiro trocar de roupa, ser a troca de roupa obrigatória e depois bater o ponto, porque aquele tempo é tempo à disposição. Eu sei que as empresas trabalham com gerenciamento de risco, elas fazem o cálculo de quanto tempo as pessoas produzem enquanto isso, e se vale a pena correr o risco de esperar as ações trabalhistas, mas isso é uma outra coisa. Eu prefiro trabalhar com compliance, que é o gerenciamento de risco com boas práticas. E boas práticas é cumprimento legal. Esse cumprimento legal acarreta esse tipo de situação. Então, já sabe que é. Aí a questão é o quanto. Então, por isso a ideia do acordo coletivo. Por acordo coletivo, você pode estabelecer, a empresa pode estabelecer com o sindicato uma média do tempo de troca de roupa. Por que é uma média? Porque, inclusive, as pessoas são diferentes, gente. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, tem gente que é agilizado, tem gente que não é. E não tem nada a ver com ser homem ou mulher, isso é da pessoa. Tem gente que é mais agilizado para trocar de uniforme. O que a gente não pode é pegar a pessoa que troca de uniforme no menor tempo possível e nem a pessoa que troca de uniforme no maior tempo possível. Não dá para individualizar e cada um dizer que o seu tempo à disposição um é de 35 minutos, outro é de 40, outro é de 15, outro é de 5, porque eu sou ligeira. Porque isso não existe, você tem que criar um critério. Se você vai considerar realmente como tempo à disposição, pode-se criar um critério a partir de uma média estabelecida num acordo coletivo. O TST depois, amanhã eu vou colocar essas decisões para vocês aqui no Instagram e no Telegram, mas acho que talvez só uma no Instagram e as outras no Telegram, porque é muita coisa. Mas eu peguei aqui algumas decisões exatamente sobre isso e essa ideia de você saber o quanto estabelecer. Porque, claro, o que acontece nas ações, que foi o que o Fábio falou? Tem gente que diz que leva 40 minutos, tem gente que diz que leva 10, e eu que não trabalho na empresa não sei quanto tempo leva. Eu posso fazer uma diligência, chegar lá e trocar de roupa. Mas será que é razoável isso, gente? Será que não dá pra gente estabelecer um tempo médio e todo mundo agir de boa fé nesse sentido? O que não pode? O que o TST já disse que não pode? Quando fica muito fora. Então, a empresa, o acordo coletivo diz que leva 30 minutos e quando vai ver como a troca de roupa tinha que ser em outro estabelecimento, tinha que tomar banho e tudo mais, levava mais de 1 hora. Então, acabou sendo reduzido a metade o tempo. Isso não é razoável. Quando você começa a reduzir muito o tempo no acordo coletivo, isso não é razoável. Ah, mas e se aumentar muito também não é razoável? Eu desafio alguém a me mostrar um acordo coletivo que tenha acontecido isso. Nunca vi. Em geral, faz o acordo coletivo para tentar estabelecer um tempo menor do que o tempo que as pessoas pedem numa ação judicial. Então, se me mostrar, beleza, vai valer a mesma coisa. Ah, leva só meia hora e no acordo coletivo está 1 hora e a empresa está pedindo anulidade. Eu vou achar super legal se isso acontecer, mas não é exatamente o mais comum. Então, dito isso, então a questão do uniforme, gente, a troca de uniforme, eu considero que nós encerramos o assunto. E eu quero falar para vocês essa parte de estudo, que é o inciso 4º, que também não seria tempo à disposição, porque esse também tem bastante controvérsia. Se for um curso obrigatório pela empresa, por exemplo, se a empresa obriga a fazer o curso, porque a empresa, por exemplo, é que tem que conseguir uma certificação, ou no caso dos vigilantes, eles são obrigados a fazer o curso de reciclagem, porque a empresa tem que prestar contas para a Polícia Federal, é também tempo à disposição, deve ser no horário de trabalho o curso, tá? O que temos discutindo é se o curso ou reunião que seja algo que a empresa oferece, que a empresa determina que realize, ainda tem a questão do percurso. E eu vou depois botar uma decisão para vocês que esse deslocamento para cursos e reuniões que são obrigatórios pela empresa fora do ambiente de trabalho, esse tempo também tem que ser remunerado porque ele também é tempo à disposição, tá? E aí, por fim, então, gente, essa questão
bem específica da troca de uniforme. Vou botar depois outras decisões, principalmente relacionadas a essa questão, a possibilidade da negociação coletiva, que eu acho que é uma forma super válida para resolver o tempo em si, já que a troca em si é assim. Aí alguém perguntou sobre EPI. O EPI também vai ter... Adoro, né, gente? O direito é lindo, como eu digo para os meus alunos, porque tem para tudo. E aí depende. A resposta favorita e aquela que o cliente dos advogados fica enlouquecido, né? Os coitados de vocês que tem que ouvir isso depois. Como assim depende? Depende porque não é matemática, né, gente? Mas assim, o que a gente pode dizer? Vamos supor o seguinte, o EPI é o mesmo raciocínio do uniforme. É um EPI, quer dizer, parecido. É um EPI simples. Chega lá e coloca capacete, óculos. Beleza. Quando ele subir para colocar, na obra, por exemplo, quando ele subir para colocar a corda-vida, já bateu o ponto, gente. Então, assim, essa discussão fica irrelevante, né? Porque ele já bateu o ponto. Já aconteceu tudo aquilo. À medida em que ele vai tendo que agregar mais equipamento de proteção individual para exercer a atividade, na verdade ele já bateu o ponto. Então, assim, se para começar a trabalhar, ele vai colocar o EPI, no caso da obra, ele vai colocar o EPI onde? Dentro da empresa. Então é óbvio que é depois dele bater ponto. Na indústria da mesma forma. É claro que é depois dele bater o ponto. Então, ele vai bater o ponto, ele vai entrar, ele vai colocar os EPIs para começar a trabalhar. Essa discussão só é relevante quando a pessoa tem que fazer alguma coisa em prol da empresa antes de começar a contar a sua jornada e, portanto, ser remunerado para isso. Quando que isso vai acontecer? Eu imagino que talvez numa situação da saúde. Talvez para o ingresso em algumas áreas, e lá dentro é que tem o ponto, seja necessário colocar o EPI. E algumas vezes eu percebo que as pessoas confundem uniforme com EPI. Então, quem trabalha com alimentação, por exemplo, tem toda uma parte que é uniforme, mas que também já tem CA, o certificado, né? Então, já é também EPI. Então, a touca, a luva, isso é EPI, né? Mas isso vai ser colocado, e aí eu digo para vocês, quanto tempo leva? Para colocar uma touca, para colocar uma luva, se não for tância, que nem eu que fico um tempão tentando colocar a luva de plástico ou aquela medonha que o pessoal usa. Assim, isso, trabalhem com o razoável. Que EPI é necessário colocar antes de entrar no pátio da empresa? Agora, em tempos de Covid, é máscara. Você já devia estar de máscara desde o transporte. Então, não é agora. Se é uma máscara descartável, muito bem, você pega e coloca. Não pode levar mais do que 5 minutos para fazer isso. Razoabilidade. Então, se você tiver uma situação em que os EPIs têm que ser colocados antes do ingresso na plataforma, isso pode acontecer, áreas maiores, que aí você tem que fazer, isso faz, é como se o EPI compusesse o uniforme, podemos dizer assim. Então, numa primeira análise, eu diria que quando o EPI ele compõe o uniforme, tem que ser colocado antes de começar a prestar o serviço, antes de entrar no estabelecimento para prestar o serviço, então a gente está falando de tempo à disposição. Se não, não é, tá bem? Dito isso, só sobra, só é ótimo, a questão do in itinere, mas como já deu o tempo do meu frango, e a minha voz está ficando mais fanha, eu vou encerrar essa aqui, que aí eu vou fechar com 25 minutos, que para live rápida tá mais do que bom. E aí em itinere a gente faz outra semana que vem, vamos fazer assim? Que aí semana que vem eu falo de novo dessa questão de tempo à disposição, vou começar a duração do trabalho nas terças-feiras, e aí eu faço uma live só sobre o itinere. Então, quem tiver dúvidas já vai procurando, parágrafo 2º do artigo 58, mas também súmula 90, gente, que ela é muito importante até hoje, tá? E as questões de direito intertemporal. Acho que a gente pode combinar assim, pode ser? E aí a gente faz sobre isso. Convido todo mundo desde já. Esse ano vai ser um ano cheio de cursos, gente. Eu espero poder apresentar logo o que nós teremos no primeiro semestre, pelo menos e no segundo, mas já temos o curso de extinção do contrato de trabalho com ênfase à Covid, que vai ser precedido de uma masterclass aberta para todo mundo, aquela última chamada, assim, para quem ainda não se convenceu a fazer o curso, essa vai ser aberta para todo mundo com aspectos gerais de extinção do contrato de trabalho,
para poder chegar direto no ponto no dia do curso. Muita gente que está aqui já está inscrita, Marli está inscrita, Thaís está inscrita, a Tati vai estar inscrita muito em breve, que eu sei. Esse curso tem um monte de coisa diferente, porque já mudou muita coisa. Então, quem fez o curso ano passado de atualização, claro que viu isso, porque a questão é falar de atualidade, mas agora a gente já tem muita coisa nova, inclusive pós-MP 927, e pós período que permitia redução de jornada de salário e suspensão do contrato e as consequências disso. Então, nós temos muito a ver a falar sobre isso, infelizmente, porque eu preferia muito mais falar sobre contratação. Mas a gente tem que falar sobre isso e tem que falar sobre as dúvidas e principalmente ver fora da caixa, para a gente ver as opções dentro de compliance e já estudando LGPD, né, minha gente? Porque é assim que funciona. Então, eu espero vocês na semana que vem. Quem ainda quiser entrar na fila de espera, hoje é dia 26, a lista de espera até amanhã. Depois eu vou abrir as inscrições para o público em geral das vagas que sobrarem, porque eu já tenho mais da metade das vagas preenchidas e eu gosto de ter vagas limitadas para dar qualidade para o curso. Então, já tenho mais da metade das vagas e aí ainda vou continuar com a lista de espera até amanhã entre as pessoas que assim desejarem, que é porque são aquelas que estão sempre comigo. E nós vamos ter uma grande possibilidade, Tati vai abrir o bocão aqui, sobre curso de audiência online. Prática de audiência online, em parceria com a OAB, que eu não vou falar ainda, e que aí a gente vai ter também, e também é para logo. E depois sobre responsabilidade civil, e depois sobre compliance, LGPD e contratação. Enfim, mas é isso, eu vou passando depois, vocês vão sabendo, tá bom? Muito obrigada, gente, por estarem aqui. Compartilhem se vocês acharem interessante. Amanhã é dia de falar de justa causa e extinção de contrato de trabalho. Até mais. Beijo. Boa noite, tá, gente? Obrigadão.